Quem é o Espírito Santo? Você já parou para pensar no que realmente sustenta o mundo? Não falo da gravidade nem das leis da física. Falo de uma força invisível, silenciosa, mas irresistível. Uma presença que não pode ser contida por paredes, nem limitada pelo tempo. Ela não pode ser medida por instrumentos, mas é sentida no mais profundo do coração humano. Quantas vezes, em momentos de dor, sentimos uma paz que não conseguimos explicar? Quantas vezes, diante do impossível, encontramos coragem para seguir? E quantas vezes, em silêncio, ouvimos uma voz suave, nos guiando, nos consolando, nos desafiando a crer? Hoje, vamos juntos explorar essa presença misteriosa e, ao mesmo tempo, absolutamente real. Vamos falar daquele que esteve na criação do universo, que inspirou profetas, que capacitou homens e mulheres comuns a fazer o impossível. A terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Esta não será apenas uma conversa teológica, será uma jornada, uma caminhada que pode mudar a forma como você percebe a presença de Deus. Você vai descobrir que ele não é um conceito distante, mas um amigo próximo. Não é apenas uma doutrina, mas um poder vivo e ativo que deseja transformar cada aspecto da sua vida. Então, respire fundo, abra seu coração e permita-se ser conduzido, porque nos próximos minutos você poderá entender, talvez como nunca antes, quem é o Espírito Santo e por que ele é essencial para a sua vida hoje. Fique conosco, porque o que você vai ouvir agora pode não apenas ampliar sua compreensão, mas tocar profundamente a sua fé e reacender o fogo que talvez você nem percebia que estava se apagando. Por muito tempo, para muitos cristãos, o Espírito Santo foi como uma figura nas sombras, uma presença reconhecida, mas pouco compreendida. Para alguns, ele parecia ser apenas um conceito teológico distante, quase abstrato. Para outros, uma força misteriosa que age de forma invisível, mas difícil de se relacionar. Mas a verdade é que o Espírito Santo é tão pessoal, tão real, tão ativo, quanto o Pai e o Filho. Ele não é um algo, ele é um alguém. Alguém que fala, que ouve, que sente, que guia. Alguém que está presente em cada página da Bíblia e, se você permitir, em cada detalhe da sua vida. Voltemos ao princípio de tudo. Aquele momento onde o tempo, como conhecemos, ainda nem havia começado. As Escrituras dizem: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis 1, versículo 1 ao 2. Feche os olhos e imagine essa cena. O vazio, o silêncio, as trevas profundas. E então, ali, sobre as águas, o Espírito de Deus, movendo-se, pairando, trazendo vida onde não havia nada, organizando o caos, preparando o cenário para que a voz de Deus ecoasse e a luz surgisse. Essa primeira menção já nos revela algo extraordinário. O Espírito Santo não é apenas um espectador. Ele é ativo desde o início. Ele é o sopro divino que transforma a confusão em propósito, que molda o que está sem forma, que preenche o que está vazio. Agora, avancemos pelos séculos e veremos o Espírito Santo em ação, página após página, história após história. Foi ele quem capacitou José a interpretar sonhos no Egito, quem encheu Bezalel de habilidade artística para construir o tabernáculo, quem deu a Moisés a coragem de enfrentar Faraó e conduzir um povo inteiro para fora da escravidão. Foi o Espírito quem ungiu reis como Saul e Davi. E pense em Davi, um simples pastor, tocando sua harpa no campo, escrevendo salmos que até hoje tocam profundamente nossa alma. Cada nota, cada palavra, carregava o sopro do Espírito.
E claro, os profetas, homens e mulheres comuns, que pelo poder do Espírito falavam verdades eternas, muitas vezes em meio à perseguição. Isaías anunciando o nascimento do Messias, Jeremias chorando pelo povo, Ezequiel tendo visões do trono de Deus, todos movidos pelo mesmo Espírito. Mas a plenitude da revelação do Espírito Santo acontece com a vinda de Jesus. O próprio Cristo foi concebido pelo Espírito. Lucas 1, versículo 35. Naquele instante silencioso e sagrado, o Espírito gerou vida no ventre de Maria. E quando Jesus começou seu ministério público, lá estava ele novamente, nas águas do Jordão. Enquanto Jesus se levantava do batismo, o céu se abriu e o Espírito desceu como uma pomba sobre ele. Mateus 3, versículo 16. O Pai falou, o Filho estava presente, e o Espírito confirmava e capacitava para a missão. E a partir dali, cada passo de Jesus, cada milagre, cada palavra, foi conduzido e sustentado pelo Espírito Santo. Lucas 4, versículo 1. Mas Jesus sabia que seu tempo fisicamente entre nós seria curto, e antes de partir, fez uma promessa que ecoa até hoje. Ele disse, não vos deixarei órfãos, rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. João 14, versículo 16 ao 17. O Espírito Santo não seria apenas um substituto. Ele seria, e é, a presença viva de Deus em nós, habitando não em templos de pedra, mas no nosso próprio coração. E é sobre Ele que vamos falar. Sobre quem Ele é, sobre o que Ele faz e sobre como Ele pode transformar completamente a sua vida. Algo como uma corrente invisível, um poder que flui, uma força divina que está em algum lugar, mas que não fala, não sente, não pensa. Mas a Bíblia é muito clara. O Espírito Santo não é um algo, e ele é um alguém. Não é apenas uma força, mas uma pessoa. Não uma pessoa no sentido humano, mas uma pessoa divina, com intelecto, emoções e vontade. Ele pensa, ele sente, ele decide, ele fala e, mais importante, ele se relaciona. Jesus disse que o Espírito ensina, João 14, versículo 26. E não é assim que um professor faz. Um professor explica, repete, corrige, encoraja. O Espírito Santo faz isso com a palavra de Deus dentro de nós, trazendo entendimento, clareza e aplicação. A Bíblia também diz que ele convence do pecado, João 16, versículo 8. Você já sentiu aquele peso no coração, não de condenação, mas de saber que precisa mudar algo? Não é apenas a sua consciência, é o Espírito Santo dizendo, filho, filha, esse não é o caminho. Volte para casa. Paulo escreve que ele intercede por nós. Romanos 8, versículo 26 ao 27. Imagine o próprio Espírito orando por você. Nos momentos em que não temos palavras, quando a dor é tão profunda que só conseguimos suspirar, o Espírito traduz esses gemidos em oração perfeita diante do Pai. Ele também distribui dons. 1 Coríntios 12, versículo 11. Não aleatoriamente, mas segundo a sua vontade. Cada dom espiritual que um cristão recebe, seja ensino, serviço, profecia, hospitalidade, cura, vem das mãos do Espírito Santo, cuidadosamente escolhido para o propósito de Deus na vida daquela pessoa. E ele sente tristeza, Efésios 4, versículo 30. Sim, o Espírito pode se entristecer. Assim como um amigo íntimo se entristece quando é ignorado ou maltratado, o Espírito se entristece quando o desprezamos, quando persistimos no pecado, quando fechamos nossos ouvidos à sua voz. Mas talvez a prova mais clara de que ele é uma pessoa esteja no livro de Atos. Ali, o Espírito não é apenas uma presença vaga. Ele age, ele fala, ele dá ordens. Pense em Filipe,
Em Atos capítulo 8, Filipe está numa estrada deserta e o Espírito Santo diz: aproxime-se dessa carruagem. Atos 8, versículo 29. Era o eunuco etíope, lendo Isaías sem entender. Filipe se aproxima, explica as escrituras, e aquele homem é batizado ali mesmo. Você consegue imaginar? Um encontro orquestrado do céu, com o Espírito como o diretor dessa cena. Mais adiante, em Atos capítulo 13, vemos a igreja de Antioquia reunida, jejuando e orando. E o Espírito Santo fala: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos 13, versículo 2. O Espírito não apenas abençoa, ele comissiona, ele envia, ele define missão. E em Atos capítulo 16, Paulo e sua equipe querem pregar o evangelho na Ásia. Mas o Espírito os impede. Eles tentam ir para Bitínia. E de novo, o Espírito não permite. Atos 16, versículos 7 ao 8. Ele não é apenas alguém que diz vá. Ele também diz espere, não agora. Esse não é o caminho. Isso é agir com inteligência. Isso é tomar decisões. Isso é guiar como um líder amoroso que sabe o que está por vir, mesmo quando nós não vemos nada. Relacionar-se com o Espírito Santo é, portanto, muito mais do que sentir algo bom num momento de adoração. É andar com ele como se anda com um amigo. É consultá-lo nas decisões. É ouvir sua direção. É confiar na sua sabedoria. É receber seu consolo. Podemos orar a ele. Podemos pedir sua ajuda. Podemos buscar sua orientação como quem pede conselho a alguém de confiança. E, o mais incrível, ele responde: o Espírito Santo não é algo que usamos. Ele é alguém que nos transforma. E quanto mais o conhecemos, mais nos tornamos quem Deus nos criou para ser. O impacto do Espírito Santo na vida do crente é inegável e profundamente transformador. Ele não é apenas um auxílio espiritual, ele é o poder por trás da nossa santificação. É ele quem nos capacita a viver segundo a vontade de Deus, algo que, por nossas próprias forças, jamais conseguiríamos. Você já percebeu que, por mais que tentemos, mudar o coração é impossível sem ajuda divina? Podemos mudar hábitos, ajustar comportamentos, melhorar a aparência, mas transformar a essência, só o Espírito Santo pode fazer. A Bíblia descreve o resultado dessa transformação como o fruto do Espírito. Gálatas 5, versículo 22 ao 23 nos diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Essas qualidades não nascem da nossa força de vontade. Não são fruto de simples disciplina. Elas brotam naturalmente quando o Espírito Santo habita e opera dentro de nós. Pense no amor. Não apenas o amor fácil que damos a quem nos trata bem, mas o amor que perdoa ofensas, que abraça inimigos, que se sacrifica pelo bem do outro. Esse amor é impossível sem o Espírito. A alegria, não a que depende de circunstâncias, mas a que floresce mesmo no vale da dor. A paz, não a ausência de problemas, mas a serenidade no meio da tempestade. A paciência, não como mera espera, mas como confiança ativa no tempo perfeito de Deus. Todas essas virtudes são sinais de que o Espírito está moldando nosso caráter, de dentro para fora. Mas ele não apenas nos transforma, o Espírito Santo também nos capacita, nos dá dons espirituais, habilidades especiais para edificar a igreja e servir ao próximo. 1 Coríntios 12, versículo 4 ao 11, diz que há diferentes tipos de dons, mas é o mesmo Espírito quem os concede. Pode ser o dom de palavra de sabedoria, para falar a verdade certa, no momento certo. O dom de cura, para ser instrumento da restauração de Deus. O dom da fé,
para crer no impossível quando todos à sua volta duvidam. E cada dom é intencionalmente dado, não para nossa glória, mas para a glória de Deus e o benefício dos outros. O Espírito nos equipa não para ficarmos confortáveis, mas para sermos úteis no reino. E quando pensamos no poder transformador do Espírito, não há exemplo mais marcante que o dos discípulos antes e depois do Pentecostes. Antes, eles eram tímidos, assustados, trancados numa casa, com medo de serem reconhecidos como seguidores de Jesus. Mas, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre eles, como um vento impetuoso, como línguas de fogo pousando sobre cada um. E de repente, aqueles homens e mulheres inseguros tornam-se ousados pregadores do Evangelho. Pedro, o mesmo que havia negado Jesus 3 vezes, agora se levanta diante de uma multidão e proclama a salvação em Cristo com coragem inabalável. Milhares se convertem. Sinais e maravilhas acontecem. A única diferença era o Espírito Santo. E o mais incrível é que essa mesma capacitação está disponível para nós hoje. O Espírito Santo também é chamado de o selo de Deus sobre nós. Efésios 1:13 a 14 nos lembra que ele é a garantia da nossa herança em Cristo. Quando cremos, somos marcados por ele. É como se Deus dissesse: esse é meu, essa é minha. Ele habita em nós, não como um visitante temporário, mas como um residente permanente. Ele nos consola em meio à aflição, nos fortalece quando nos sentimos fracos e nos guia em toda a verdade para que não nos percamos no caminho. Ter o Espírito Santo não é um privilégio de alguns cristãos mais espirituais. É o direito de todo aquele que crê. E quanto mais nos rendemos a ele, mais experimentamos a vida abundante que Jesus prometeu. Como podemos experimentar mais da presença e do poder do Espírito Santo em nossas vidas? Essa é uma pergunta que todo cristão deveria fazer. E a resposta não está em fórmulas mágicas ou rituais complexos. A resposta está em buscar uma relação íntima com Ele. Relacionamento requer proximidade, requer tempo, requer atenção. E com o Espírito Santo, não é diferente. Ele não quer ser apenas uma presença distante, sentida de vez em quando. Ele deseja ser um companheiro constante, alguém com quem você fala, ouve e caminha todos os dias. Como cultivamos essa relação? Primeiro, pela oração constante. Não apenas orações formais, mas conversas sinceras com Deus ao longo do dia. Falar com Ele ao acordar, ao enfrentar decisões, ao sentir alegria ou dor. O Espírito Santo é um amigo que está sempre disposto a ouvir e também a responder. Depois, pela leitura da Palavra de Deus, as Escrituras são inspiradas pelo próprio Espírito. Cada vez que abrimos a Bíblia, é como se ele dissesse: deixe-me mostrar o que está no coração de Deus para você hoje. E quanto mais conhecemos a Palavra, mais reconhecemos a voz do Espírito. Outra maneira é pela comunhão com outros crentes. O Espírito age poderosamente no contexto da comunidade. Ele nos ensina através de conversas, encorajamentos, orações e até correções amorosas que recebemos de irmãos e irmãs na fé. Ninguém foi chamado para viver essa caminhada sozinho. Mas, talvez o passo mais desafiador seja desenvolver uma disposição de obedecer à sua voz suave. O Espírito Santo raramente grita. Ele fala com um sussurro, com uma impressão no coração, com um pensamento que vem carregado de paz e convicção. E, quando ele fala, precisamos decidir: vamos obedecer ou vamos ignorar? A Bíblia nos alerta: não resistam ao Espírito. Atos 7, versículo 51. Resistir é insistir no nosso próprio caminho. É dizer não ao conselho dele. Mas render-se é dizer: Espírito Santo, a tua vontade é melhor que a minha. Guia-me.
Efésios 5, versículo 18, nos convida a ser cheios do Espírito. Isso significa permitir que Ele controle nossos pensamentos, emoções e decisões. Significa dar espaço para que Ele molde nosso caráter e nos capacite a viver de forma que glorifique a Deus em cada detalhe da nossa vida. Se queremos mais da presença e do poder do Espírito Santo, precisamos dar mais de nós a Ele. E quanto mais nos entregamos, mais Ele nos transforma, mais Ele nos enche, mais Ele nos usa para cumprir os propósitos eternos de Deus. Chegamos ao final dessa jornada de descoberta. Foram momentos de reflexão, de revelação e, espero, de encontro pessoal. Nossa oração é que a sua compreensão sobre quem é o Espírito Santo tenha se aprofundado e que o seu coração tenha sido tocado pela realidade viva da sua presença e do seu poder. Talvez antes desta série, o Espírito Santo fosse para você uma figura distante, uma ideia teológica, algo difícil de se relacionar. Mas agora, você pode reconhecê-lo como ele realmente é. Não um mistério inalcançável, mas um amigo íntimo, um guia fiel, um conselheiro seguro e o poder divino que habita em cada crente, todos os dias, em todos os momentos. Ele é a terceira pessoa da Trindade, totalmente Deus, totalmente presente, totalmente dedicado a nos transformar à imagem de Cristo. Ele nos molda com paciência, nos corrige com amor, nos fortalece quando estamos fracos e nos capacita a fazer o que, sozinhos, jamais conseguiríamos. Meu desejo e minha oração é que você busque uma intimidade cada vez maior com o Espírito Santo. Que você aprenda a reconhecer a sua voz suave, que tenha coragem de obedecê-lo, mesmo quando não entende todos os detalhes. Que confie na sua direção, mesmo quando o caminho parece incerto. Busque-o na oração. Encontre-o na palavra. Perceba-o na comunhão com outros irmãos e irmãs. E abra espaço, todos os dias, para que ele preencha cada área da sua vida. E assim, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão profunda, constante e transformadora do Espírito Santo, sejam com todos vocês, hoje e para sempre. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Clique aqui embaixo e ative o sininho para receber notificações. Assim você vai estar incluído nas orações e espiritualmente atualizado. Se esse vídeo lhe abençoou, faço 2 pedidos. Compartilhe com sua família e amigos, para que outras pessoas também recebam essa mensagem. Clique no joinha aqui embaixo. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir esta palavra.